O vídeo de hoje é para você que sofre com as dores na região cervical. Meu nome é Denis Mouta, eu sou fisioterapeuta, especialista em reabilitação ortopédica aqui na Clínica Mouta Mello. As dores da região cervical, elas têm uma relação direta com postura. E essa postura ela pode ser tanto sentada quanto deitada. As dores cervicais na posição sentada, quem trabalha aí no computador muitas horas, ela tem uma relação direta com a altura da tela. Quando você tem uma tela baixa, que é igual nesse caso aqui nosso, onde a gente usa muito o notebook, a tela acaba sendo baixa para a altura que você está visualizando. Isso causa um fator que você tem que ficar olhando para a tela para baixo e o esforço dessa musculatura da região do pescoço acaba sendo muito grande. Quando a gente está numa posição de 0 graus, que a gente chama, o peso da cabeça é em torno de 5 quilos. Quando essa cabeça está em torno de 30 graus, esse peso da cabeça é referente mais ou menos a um peso de 40 a 50 quilos. Então imagina, você trabalhando num notebook, olhando para baixo durante aí 50 minutos apenas, durante 50 minutos essa musculatura está segurando um peso de 40 quilos. Agora vamos somar esse peso de 40 quilos em 8 horas, em 20 dias, em um ano. O quanto que você forçou essa musculatura. E isso acaba causando um estresse em toda a região, tanto da cervical como da região aqui da escápula. E esse estresse, essa musculatura acaba ficando com tensões musculares e essas tensões musculares geram um processo inflamatório que causa essa dor constante dessa região. Outro fator que pode causar isso também é o uso excessivo do celular. A regra que eu acabei de passar para vocês sobre o uso da tela do computador também se junta ao uso do celular. Normalmente o celular nós usamos com ele para baixo e aí o esforço da cabeça acaba sendo igual. Então, a gente tem esse costume de ficar respondendo mensagens via WhatsApp, via e-mail, porque facilita, né, o nosso dia a dia, ou até mesmo vendo vídeos, só que a gente passa muitas horas fazendo isso numa posição errada, que é exatamente essa. O ideal, normalmente, é a gente levantar esse uso desse dispositivo e ficar olhando ele para frente. Aí sim, o esforço que a gente está fazendo dessa região cervical, ele é quase nulo. Os principais sintomas que quem tem algum problema na cervical, e talvez possa ser o seu caso, e que você não está entendendo o que está acontecendo com você, é dor de cabeça. Isso é muito comum. Os pacientes que têm dor de cabeça frequente, normalmente não é uma dor de cabeça aqui na frente, é uma dor de cabeça mais aqui de trás. Isso por quê? Toda essa musculatura que está atrás do pescoço, ela está sendo tracionada e isso acaba fazendo um excesso de tração de todo o nosso couro cabeludo. E isso pode gerar dor de cabeça. Outro sintoma muito comum também pode ser tonturas também. Esse excesso de tensão aqui pode gerar uma pressão excessiva na região cervical, pressionando os discos que a gente tem entre as vértebras, e esses discos podem causar uma pressão também do nervo que está aqui localizado na região cervical, e isso pode dar estímulos de tontura e muitas vezes até de enjoo. Um outro sintoma que é muito frequente também é quando o paciente começa a referir dor para o braço. Ele não sabe exatamente aonde que está a dor. Muitos pacientes chegam para a gente aqui reclamando de dor no ombro, de dor no cotovelo, mas que não sabe localizar essa dor. E nesses casos, a dor não está nessa região, e sim na região cervical, que acaba desenvolvendo uma dor que irradia para a região do braço. Outro fator importantíssimo que causa dor na região cervical é a nossa postura na hora de dormir. Muitas vezes a gente passa 6, 8, 10 horas dormindo
Imagina você ficar todo esse período numa posição inadequada. E a pior posição que tem para cervical é quando a gente deita de barriga para baixo. E por que é a pior posição? Quando a gente deita de barriga para baixo, a gente não consegue dormir com o rosto no travesseiro. Então, o que a gente precisa fazer? Realizar uma rotação do tronco. Essa cervical, ela fica por horas numa posição de rotação. Então, imagina, você dormindo 6, 8, 10 horas nessa posição de rotação. O que não vai ter de estresse, tanto da parte articular como dessa parte muscular. Eu não recomendo a gente deitar de barriga para baixo. As duas posições corretas para a gente dormir, ou de barriga para cima, ou deitada de lado. O importante, quando a gente deitar de lado, não é só ficar de lado, e sim identificar também a altura do travesseiro. A altura correta do travesseiro é quando a gente vê de trás da região do pescoço que a gente tem um alinhamento com a coluna. Se esse pescoço tiver muito para cima ou muito para baixo, isso também é prejudicial. Dormir sem travesseiro, olha o que acontece com a região cervical, olha como fica torta. Isso também é um fato que pode desenvolver dores nessa região. Então, o ideal é sempre a gente ter algum travesseiro e pedir para alguém ver você de trás para ver esse alinhamento correto da região cervical. E a outra posição de se dormir também seria de barriga para cima. A região cervical também está bem alinhada. Temos que tomar cuidado também em relação ao travesseiro. Se esse travesseiro for muito alto, ele vai forçar a região cervical. Ou se esse travesseiro for baixo ou você não usar um apoio, você pode também estar forçando essa região por muitas horas. Então, o ideal é sempre a gente ter um travesseiro à altura adequada para se manter essa postura. O travesseiro ideal é o travesseiro que você vá na loja e teste esse travesseiro. Não existe um travesseiro ideal para todas as pessoas. Então, a altura de travesseiro, normalmente cada um vai usar um tipo. Existem travesseiros que ele vai se ajustar com o peso da cabeça. Algumas espumas que quando você deita, ele vai alinhar melhor essa região cervical. Então, normalmente é o que eu indico para os pacientes, esse tipo de material que vai ajustar a altura dele de acordo com o peso nosso da cabeça. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva aqui no nosso canal.